Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. O tema de hoje é ansiedade. Você tem se sentido ansiosa ou ansioso nos últimos dias? Se sim, fica por aqui porque eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo pode te ajudar. E pessoal, a primeira coisa que é importante que a gente tenha em mente é que a ansiedade é algo comum, tá? Para que vocês tenham uma ideia, aproximadamente 1 em cada 14 pessoas tem sintomas de ansiedade. São gastos bilhões de dólares todos os anos com tratamentos para esse tipo de situação. E além disso, existem estudos que dizem que a gente tem uma chance de aproximadamente 25% de apresentar ansiedade ao longo da nossa vida. Então, o que é importante diante desse cenário? A gente ficar de olho, porque essa ansiedade pode ser algo normal ou ela pode ser uma situação que exige um tratamento adequado e especializado por um profissional da área. Então, para a gente começar, vamos compreender aqui o que seria essa ansiedade considerada normal e a ansiedade que exige uma atenção mais especial. Em um nível de normalidade, a ansiedade é aquela que aparece, por exemplo, quando a gente vê um animal que é muito perigoso, quando a gente vai fazer alguma coisa nova. Sabe quando você vai, por exemplo, apresentar um trabalho na sua faculdade, dá aquele friozinho na barriga, ou quando você tem que fazer uma apresentação lá na sua empresa e sente aquele nervosismo dentro de você? Ou ainda, aqueles momentos em que você fica um pouco ansioso ou um pouco ansiosa, mas isso te impulsiona a produzir? Isso seria uma ansiedade dentro do nível de normalidade. É aquela ansiedade que faz a gente agir e produzir. Por outro lado, a ansiedade que exige uma atenção especial é aquela que impede o nosso bem-estar. É aquela que dificulta a nossa concentração, dificulta a nossa permanência num trabalho, ou gera, por exemplo, problemas de relacionamento. Ou pode ser ainda aquela ansiedade que surge quando a gente pensa demais no futuro e isso gera medo e acaba nos paralisando. E é nessa situação que existem alguns tipos. Eu vou explicar cada um deles para que você entenda melhor, tudo bem? E o primeiro tipo de ansiedade é aquela ansiedade gerada por algo específico. É só você pensar, por exemplo, naquelas pessoas que têm pavor de andar de avião. O simples fato de se imaginar naquela situação já gera na pessoa uma ansiedade extraordinária. Uma vez eu me lembro que eu assisti a um programa de televisão que mostrava pessoas que tinham esse medo extremo e inclusive a ideia de simplesmente fechar os olhos e se imaginar a caminho do aeroporto já gerava na pessoa uma ansiedade terrível. Então esse é o primeiro tipo, é aquela gerada por um medo de algo específico. Já o segundo tipo é diferente. Ele se refere àquele medo geral, genérico, é a ansiedade do e se. Acontece quando nós ficamos pensando, por exemplo, e se der certo? E se der errado? E se sobrar? E se faltar? E se for bom? E se for ruim? A gente pensa tanto nessas possibilidades do e se que acabamos paralisados. O terceiro tipo é aquele que aparece na mente de uma pessoa quando ela sente que não tem controle e isso gera um medo muito grande que ocasiona inclusive sintomas físicos, como taquicardia, dificuldade de respiração. Eu, inclusive, já vivenciei uma situação dessas. E eu vou resumir a história aqui, tá? Em 2017, eu trabalhava num órgão público e eu não me adaptei bem àquela instituição. Eu tinha dificuldade de me relacionar com o meu chefe, as pessoas que trabalhavam comigo no mesmo nível hierárquico. Eu não sentia que a gente tinha aquela energia, era uma situação muito desgastante para mim. Mas eu sempre tentava me convencer de que estava tudo bem, de que estava tudo certo, que era normal, que ninguém se adaptava 100% a um trabalho. E eu ia insistindo nessa situação. Aconteceu que dia após dia tudo foi ficando mais complicado e eu percebi que um pouco antes de ter essa grande crise de ansiedade, eu só de pensar em ir trabalhar já ficava super ansiosa. Sabe quando aquelas pessoas comentam que quando vai chegando o domingo já se sentem ansiosas, nervosas porque a segunda-feira se aproxima? Eu estava nessa situação. O fato de me imaginar indo trabalhar já me gerava toda essa angústia. E o que aconteceu foi que numa quinta-feira, eu me lembro exatamente do dia, numa quinta-feira, assim que eu entrei na recepção, eu senti todos esses sintomas.
Meu coração batia de uma forma tão acelerada que parecia que ia explodir. Eu tinha sudorese nas mãos de uma forma absurda, chegava a pingar. E eu tentava respirar e a respiração simplesmente não vinha. Foi desesperador e eu precisei chegar até essa situação para entender que eu precisava de ajuda e para entender que eu precisava me conhecer melhor para compreender o que estava gerando essa angústia tão grande. E foi aí que eu comecei a minha própria jornada de autoconhecimento e eu me tornei uma pessoa muito mais feliz e muito mais saudável, principalmente mentalmente. E o quarto tipo de ansiedade é a que a gente chama de ansiedade social. O que seria isso? Acontece quando uma pessoa tem tanto medo ou tanta vergonha de se relacionar que ela prefere ficar isolada, ela prefere se afastar do ambiente social. Você, à medida que eu fui explicando aqui esses tipos, se identificou com alguma dessas situações? Você acha que pode estar passando por alguma situação desse tipo? Caso seja positiva a sua resposta, a minha orientação é a seguinte: procure um profissional especializado no tratamento da ansiedade, um psiquiatra, um psicólogo. Pode ser que uma conversa com essas pessoas já comece a te ajudar a sair dessa situação. E existe algo que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça. Ansiedade não é frescura, ansiedade não é fraqueza e ansiedade não é um motivo para a gente sentir vergonha. Eu mesma, se tivesse esse conhecimento lá em 2017, não precisaria chegar naquele nível de ansiedade que eu cheguei. Eu teria resolvido isso bem antes. Então, lembre-se disso, ok? E pessoal, de toda maneira, existem formas de a gente amenizar esses sintomas ansiosos quando eles aparecem, tá? O primeiro deles é abraçar a incerteza. Quando a gente começa a admitir que nem tudo vai estar no nosso controle, que a gente não consegue controlar todas as situações, a nossa vida se torna mais leve e necessariamente o nível de ansiedade diminui. Também é muito importante a gente cuidar do nosso relacionamento com os nossos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Os nossos pensamentos, eles precisam ser muito mais os nossos amigos do que os nossos inimigos. É importante que a gente cuide da qualidade do que a gente pensa. Uma técnica que tem me ajudado bastante a manter os meus pensamentos mais positivos é o mindfulness. Sempre quando eu vou atender um concurseiro ou quando eu vou fazer alguma análise de perfil comportamental, eu gosto de começar com uma prática simples de mindfulness. Provavelmente, se você já teve a oportunidade de fazer esse encontro comigo, você fez esse exercício e sempre é muito bacana porque a gente começa a tomar mais consciência do que a gente pensa e com isso nós vamos aprendendo a aceitar os nossos pensamentos de uma forma mais tranquila. Um outro fator que ajuda bastante a equilibrar os nossos sintomas de ansiedade é tomar cuidado com o perfeccionismo. Porque, como você provavelmente já sabe, a perfeição não existe e quando a gente busca demais essa perfeição, ao invés de buscar fazer o melhor que a gente pode, nós ficamos paralisados, paralisadas e necessariamente ansiosos. E existe também uma forma muito legal de equilibrar a ansiedade que se trata do auto-perdão. O auto-perdão é simplesmente a gente se perdoar quando a gente falha, a gente não ficar se criticando tanto o tempo todo. É só você pensar o seguinte: imagine uma pessoa que te critica o tempo todo por tudo que você faz. Ela aponta todos os seus erros em todas as situações em que você faz algo que, na opinião dela, não está perfeito. Você gostaria de ficar na companhia dessa pessoa? É claro que não. Então não seja você mesmo essa pessoa para você. Se perdoe um pouco mais, desenvolva a autocompaixão. Existe um vídeo que eu fiz sobre autocompaixão, se você ainda não assistiu, confere o conteúdo, tá? Porque ali eu explico melhor como a gente trabalha a autocompaixão, ok? Depois me conta aqui nos comentários se algum desses tipos de ansiedade já fez ou faz parte da sua vida. Essa ansiedade do medo específico, genérico, a ansiedade social, me conta como que está aí com você, ok? E coloque em prática essas sugestões para equilibrar a sua vida. Abrace mais a incerteza, cuide da qualidade dos seus pensamentos, trabalhe o seu perfeccionismo e desenvolva o auto-perdão e a autocompaixão. Eu espero que com isso a sua vida se torne um pouquinho mais leve e um pouquinho mais divertida a cada dia.
E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!